A temporada de 1992 da NASCAR marcou a estreia do Gen 4, repleto de mudanças significativas, incluindo longos testes em túnel de vento e consumo de combustível reduzido. Mas essa foi, de longe, a menor lembrança daquele ano. A disputa, na pista, já vinha se desenhando extremamente equilibrada e acirrada, com provas que até hoje são lembradas pelos fãs mais assíduos da categoria, e 12 vencedores diferentes, o que à época era muita coisa. O Grand Finale, a cereja do bolo, foi em Atlanta, a 29ª prova do ano, ou seja, o circuito de pouco menos de 2,5 km já era marcante antes mesmo de qualquer atividade em pista. Eu sou Rodrigo Vilela e hoje é dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Hoje é dia de TBT, é dia de lembrança de quinta. Antes da gente seguir, claro, quero pedir para vocês, deixem o like dos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, porque isso ajuda muito. Na época não havia nenhum sistema eliminatório de disputa, como por exemplo hoje em dia os playoffs. Ainda assim, 6 pilotos possuíam chances de faturar o campeonato. Dave Ellison era o líder, com 3.928 pontos, e vinha de um triunfo na etapa anterior em Phoenix, a sua quinta no ano. Apesar de uma temporada com altos e baixos, e de ter ido parar no hospital após um acidente na linha de chegada do All-Star Race. Depois outro acidente em Pocono, bem grave, quando quebrou clavícula, pulso e braço. E a tragédia com seu irmão Clifford, que se foi na etapa da Busch Series em Michigan, ele só precisava terminar em sexto para ser declarado campeão. Na sequência tinha Alan Kulwicki, 30 pontos abaixo. O piloto era também dono de sua equipe, e isso causava uma surpresa por si só, mas os resultados impressionavam mais. Ele tinha vencido apenas 2 provas, mas foi top 5 em outras 7, incluindo em 3 das últimas 5 etapas anteriores à final. Ainda assim, Kulwicki era considerado um azarão. Inclusive o próprio piloto se agarrou a esse status, correndo com o carro como Underbird, em vez do normal Thunderbird da Ford. Bill Elliott, o mais popular dos pilotos, vinha em terceiro, 40 pontos atrás da liderança. Apontado como favoritaço a vencer na capital da Geórgia, ele começou vencendo 4 provas em sequência, abriu mais de 150 pontos na tabela, mas começou a oscilar demais no meio da temporada e ficou fora até do top 20 em 4 das últimas 5 corridas. Os outros postulantes à taça eram Harry Gant, Kyle Petty e Mark Martin, esses dependendo de um verdadeiro milagre para ser campeão, algo como, por exemplo, o Dia das Mães cair em uma quarta-feira ou o Natal ser em fevereiro. As surpresas negativas da tabela eram a ausência de Dale Earnhardt, que era o atual campeão, e Rusty Wallace, entre o top 10 na classificação. Uma temporada bem fora da curva para os dois pilotos. Mas tinha muito mais. Aquela prova, na terra da Coca-Cola, marcaria a despedida de Richard Petty das pistas. À época, com 55 anos, o heptacampeão deixaria a função de piloto após 1.184 provas, incluindo a de Atlanta, com 123 poles, 712 top 10 e 200 vitórias, até hoje recorde absoluto, assim como tantas outras marcas que ele ostenta. Petty iniciaria uma bem-sucedida jornada como dono de equipe, que mesmo sem grandes resultados, sempre foi uma das mais queridas pelo público, por razões óbvias. Como se isso tudo não bastasse, a corrida marcou também a estreia de um tal Jeff Gordon, que viria a conquistar 4 campeonatos e ser, até os dias correntes, um dos mais populares pilotos da história da categoria. Ou seja, imagine o tamanho da etapa. Nada estava sendo rotineiro naquele fim de semana e não foi diferente nos treinos e classificação. Petty havia anunciado em outubro de 91 que o ano de 92 seria uma espécie de apreciação dos fãs, e realmente aquele ano foi intitulado como Fan Appreciation Tour, correndo todos os eventos daquele ano como despedida. Sua última vitória havia sido em 84, na Daytona 400, e ele batalhava para estar no grid em todas as provas do seu ano derradeiro. Em Atlanta, ele já não tinha disponível nenhum bônus de classificação, e por muito pouco sua corrida final não foi dentro do motorhome. The King ficou apenas com a 39ª posição no grid. Como tudo estava sendo diferente, Richard ainda precisou lidar com um incidente com seu primo e chefe de equipe, Dale Earnhardt, que foi assaltado no estacionamento do aeroporto no sábado à noite e só não terminou tragicamente porque a pistola usada pelo beliante não disparou. Enfim,
Com todos salvos, a pole foi de Rick Mast, com Brett Bodine ao seu lado. Dos candidatos ao campeonato, Martin foi o quarto, com Elliott em 11º, Kuwik em 14º, Allison em 17º e Kyle Petty 2 posições atrás. Já Gant não se garantiu na primeira rodada classificatória, partiu para a segunda tentativa e alinhou somente em 29º. Mais de 160 mil pessoas se alocaram nas arquibancadas, algumas delas temporárias, naquele 15 de novembro, para aquela que prometia ser uma corrida histórica. E foi mesmo. Mast e Bodine, os dois membros da primeira fila, largaram bem, mas se enroscaram logo na segunda volta e bateram, dando a liderança para Earnhardt. Outros pilotos acabaram se envolvendo no salseiro, a maioria sem danos visíveis. Mas para Dave Ellison, o dano foi um pouco pior, pois ele foi acertado por trás quando diminuiu para evitar a confusão e teve que ir aos pits para que a equipe desse um jeito no paralama traseiro e evitasse que a peça ficasse raspando no pneu. O começo da corrida para os três principais postulantes ao caneco seguiu morno depois disso, com os três dentro do top 10. Enquanto isso, Dale Sr. revezava a liderança com Ernie Irvan até a volta 60, quando Michael Waltrip rodou e trouxe a bandeira amarela. Foi crucial para mudar o panorama da prova. Earnhardt e vários outros ficaram parados na saída dos boxes, que estava fechada devido à entrada do carro de segurança. Mais atrás, um outro problema, dessa vez com um dos candidatos ao campeonato. Kuwik quase viu sua caixa de câmbio quebrar ao engatar a primeira marcha quando saía dos boxes. Um problema parecido com o que ele teve em Charlotte, e precisou ser empurrado para voltar à prova. Seus conhecimentos avançados em engenharia permitiram que ele arrumasse provisoriamente o problema e seguisse na corrida. Alain deixou seu carro na quarta marcha e assim ficou durante todo o restante da prova. E sua preocupação passou a ser a lentidão nas relargadas e nas saídas de box. Uma outra amarela na volta 85 embaralhou a disputa e colocou Allison na frente por 6 voltas, perdendo a posição para Martin. Àquele instante, eram 4 os pilotos que já tinham garantido o bônus de 5 pontos por liderar ao menos uma volta. Perto da 100ª volta, Kyle Petty teve problemas de motor, perdeu muito tempo nos boxes para arrumar e viu as parcas chances de título desaparecerem. No mesmo instante, um acidente envolvendo Ken Schrader e Dick Trickle levaram juntos Darrell Waltrip, Wally Dallenbach e Rick Bickle. Mas quem foi mais seriamente prejudicado foi Richard Petty, que teve a parte dianteira do carro bem afetada, justamente porque danificou o refrigerador de óleo. O vazamento do líquido iniciou um incêndio e ficou marcante seu desespero no vídeo on-board que foi ao ar ao vivo pela ESPN, gritando com os comissários para levarem logo a p*** do extintor. Petty estava ileso, mas haviam dúvidas se ele seguiria na prova, pois o carro estava bastante avariado. Allison era o primeiro com Kuwik e Elliott logo atrás, mas os azares continuavam a perseguir o líder do campeonato. Na volta 118, Gordon foi aos pits e na saída acabou carregando consigo um rolo de silver tape que foi esquecido pela equipe na tampa do porta-mala. A fita caiu do carro, rolou pela pista e atingiu David, que teve danos na entrada de ar frontal. O piloto caiu para o segundo lugar e lidaria com esse problema pelo resto da prova. Já Gordon bateu na volta 164, mas retornou à corrida para fechar em 31º. Naquele momento, Gant e Martin já tinham visto suas chances de taça irem por água abaixo. Harry por perda de rendimento, volta após volta, e Mark por causa da quebra de seu motor. Elliott, Kuwik e Allison trocavam a liderança, e essa batalha era crucial, porque o piloto que liderasse o maior número de voltas ganharia mais 5 pontos de bônus. Naquele instante, esses pontos estavam indo para Bill. Outro acidente aconteceu na volta 204, quando foi a vez de Earnhardt sair da disputa. Na relargada, Alain assumiu a ponta e lá ficou por bastante tempo. Allison era o sexto, posição limite que precisava para ser campeão. Só que aí, com 74 voltas para o fim, suas chances se encerraram de vez quando Irvan, que tinha liderado a prova algumas voltas, rodou na curva 4 quando já tinha perdido várias voltas para os líderes. Labonte e Wallace escaparam da rodada, mas Dave acertou o carro 4 de Irvan e teve a suspensão quebrada. Ele retornou à prova depois de muitas voltas, apenas para fazer figuração. A batalha pela taça estava reduzida entre Alain e Bill. Entrou em jogo muita estratégia. Lembre-se que haviam 5 pontos em jogo para quem liderasse o maior número de voltas, e ambos precisariam de mais uma parada, era fato. E mesmo que Kuwik não sofresse pressão de Elliott,
ele não conseguiria parar e retornar à frente. O plano era fazer a parada na volta 306, mas Kulick começou a debater com seu chefe de equipe, Paul Andrews, pensando exatamente nessas voltas lideradas. E aí entrou em cena a matemática. Alain diminuiu o ritmo para ficar o maior tempo possível na pista e determinou que só entraria 4 voltas depois do planejado, na volta 310. O risco de pane seca era visível e Elliott forçou o que podia e o que não podia para pressionar seu rival a um erro ou a um consumo maior de gasolina, mas não foi suficiente. Kulick foi aos boxes na volta planejada por ele, o que o fez atingir 103 voltas lideradas. Caso seu rival do carro 11 liderasse todas as voltas restantes, ele também chegaria às mesmas 103 voltas na liderança. A preocupação de Kulick era se manter no máximo em terceiro, mas havia uma dúvida se todo o combustível havia entrado em seu carro no Splash and Go, pois em sua parada houve um problema com o relé. Havia também o dano no câmbio, e considerando que Elliott vencesse, ele não podia cair para quarto, porque perderia a taça no desempate. Sinta um drama. Tim Brewer, chefe de equipe de Elliott, decidiu pela mesma estratégia e chamou seu piloto aos boxes na volta 314. Tudo certo com a parada, nenhum problema de peça, só que ninguém informou a Bill qual era a sua vantagem sobre Labonte, que era o segundo. E aí Terry assumiu a liderança por uma volta antes de entrar aos boxes. Essa volta liderada pelo carro 94 já garantiria o bônus extra para Alain. Elliott liderou todas as voltas restantes e venceu a prova, mas foi Kulick quem festejou o título, mantendo-se em segundo sem ser seriamente incomodado pelos seus adversários. Em seu momento de festa, ele deu uma volta na contramão, claro, com a pista vazia, para saudar o público. Essa foi a menor distância entre campeão e vice até 2011, quando Tony Stewart e Carl Edwards terminaram o campeonato empatados, com o título indo para Stewart, por ter vencido 5 corridas contra uma de Edwards. Coincidentemente, tanto Tony quanto Alain eram pilotos proprietários de seus próprios times. A etapa também foi a única em que Petty, Earnhardt e Gordon correram juntos. Os 3, aliás, aparecem em todas as listas de melhores da categoria de forma unânime. Quem também foi ovacionado foi Richard Petty. A equipe trabalhou incansavelmente para que ele retornasse à prova, o que aconteceu nas 2 últimas voltas. Sem a chapa metálica na parte dianteira, sem capô, ele completou oficialmente em 35º, mas registrado como tendo completado a prova. Ao som de Richard Petty Fans, música criada em homenagem a ele, ecoando pelo autódromo, Petty deu uma última volta pela pista para saudar e ser saudado pela torcida. Na coletiva, em tom de brincadeira, ele disse que queria se retirar pelas chamas da glória, mas que a parte da glória foi esquecida. A perda do título custou o emprego de Brewer, demitido por Junior Johnson. O veterano dono de equipe se aposentou em 95, sem nem chegar mais perto de outra chance de título. Elliott ficou na equipe por mais 2 anos, depois criou sua própria, passou por times tradicionais como Wood Brothers, Front Row e Turner, todas elas ainda competindo, e deixou oficialmente as pistas na Daytona 400 de 2013, somando mais 4 vitórias nesses 18 anos. Além de todas as marcas atingidas durante a carreira, Bill também entrou para um seleto grupo de pais e filhos campeões da categoria, quando seu pupilo, Chase, venceu em 2020. Lamentavelmente, 2 dos 3 protagonistas daquela corrida épica não viveriam mais um ano. Kulick nos deixou em abril de 93, em um acidente de avião, junto com executivos da Reuters, seu patrocinador principal, enquanto eles voavam de volta de uma aparição em um restaurante da marca em Knoxville, no Tennessee. 3 meses depois, Allison sofreu um acidente enquanto tentava pousar o helicóptero para ver um teste de seu amigo David Bonnet, filho de Neil Bonnet, que ia testar um carro da Busch Series. A queda provocou várias lesões na cabeça e ele não resistiu, partindo na manhã seguinte no hospital. Em 2007, na comemoração dos 15 anos daquela prova que marcou de vez o início da era moderna atual da categoria, tanto Gordon quanto Petty foram convidados a ser, respectivamente, Grand Marshal e o fiscal oficial de largada. Nada mais merecido, afinal aquela prova até hoje é colocada por muitos como a maior da NASCAR, por todo o simbolismo que carregou naquela disputa há 32 anos. Toda a lista que eu vejo de maiores corridas da NASCAR, essa está inclusa. Não é por menos, né? A única corrida que teve Richard Petty, Dale Earnhardt e Jeff Gordon correndo juntos, 6 pilotos brigando pela taça, 3 de forma efetiva, e uma distância ínfima
entre campeão e vice, não podia ficar de fora nem desse quadro e nem de nenhuma lista de grandes corridas da NASCAR, com certeza. Tenho certeza que vocês gostaram dessa lembrança. Lembrando que semana que vem é a vez de um personagem, então a lembrança de quinta volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está no TikTok, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã é dia de aquecimento a partir das 9 da noite, no YouTube e no Twitch do nosso programa e também na rádio Prime News FM. Grande abraço a todos e até lá. Tchau!